Cuéntame dormir. Dos novos episódios. Prepare-se, porque você não faz ideia do que Rick preparou para nós e dos mistérios do multiverso que estão esperando para conhecer nossa dupla dinâmica do caos. Mas antes de começar, permita-me roubar alguns segundos para agradecer aos membros do Em Minutos pelo apoio. Sem eles, nada de droga, quanto eu dormi. Se você quiser fazer parte da família e desbloquear conteúdo exclusivo que é atualizado toda semana, não hesite em clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Agora sim, sem mais delongas, vamos começar. É o primeiro episódio da 9ª temporada e tudo parece estar em calma. O verão começou e a piscina cheia reflete o sol radiante. Morty toma uma bebida gelada, pronto para um dia perfeito com sua família. No quintal, Jerry e Beth se esforçam para organizar tudo. Para aproveitar um dia tranquilo, a família se comporta exemplarmente. Todos se concentram em seus próprios assuntos, mantendo a ordem natural sem alterar a paz reinante. No entanto, quando Morty decide visitar seu melhor amigo, Rick, na garagem, descobre que ele esteve trabalhando em algo incomum. Rick diz que está criando um dispositivo para gelar cerveja em nanosegundos, mas Morty não liga. Sua verdadeira atenção recai sobre o telefone de Rick, pois sabe que ele tem trocado mensagens secretamente com alguém misterioso, e sua imensa curiosidade não o deixa em paz. Durante a briga, eles destroem vários objetos perigosos. Frascos com etiquetas de toxicidade se quebram e um estranho olho alienígena acaba grudado na parede. No meio da tensão, o telefone voa e cai perfeitamente na frente deles. No momento em que a tela se acende, ambos observam com horror uma mensagem que sentencia: Morty malvado, te respondeu. Morty não acredita no que vê, mas seu amigo pede para ele não exagerar por causa de uma mensagem simples. No entanto, saber que Rick esteve trocando mensagens com o Morty malvado é uma completa loucura. Esse sujeito é incrivelmente perigoso e ninguém conhece o alcance de suas intenções. É então que Rick confessa a verdade. O Morty malvado ameaçou várias vezes apagar toda a família do mapa. Por essa razão, Rick teve que cumprir pequenos favores ao longo do tempo, tentando mantê-lo satisfeito para evitar uma catástrofe. Apenas 2 segundos depois, um portal se abre no meio da garagem. Morty malvado atravessa o portal armado e irritado, pois Rick não respondeu a sua mensagem após 45 segundos. O invasor se diverte ao saber que Rick nunca contou ao neto sobre o relacionamento próximo deles, pois achava que eram como um casal, dividindo todos os segredos. Cada segundo de angústia e irritação que o verdadeiro Morty sente é um verdadeiro deleite para ele. Para terminar de humilhá-lo e fazê-lo se sentir ainda pior, o Morty maligno abre novamente o portal na frente deles e, com frieza, ordena a Rick que eles devem ir embora imediatamente, deixando todos mergulhados no caos. Antes de atravessar, o Morty maligno muda de ideia e convida o Morty original para ir junto, o que obviamente traz riscos. Sem aceitar que seu melhor amigo esconda segredos, o Morty original arrisca e atravessa o portal com eles. Imediatamente, eles são transportados para a Fortaleza Maligna, um lugar imponente situado no meio do vazio espacial, onde o Morty maligno tem espaço suficiente para tramar seus planos sombrios. Ao chegarem, o Morty original sussurra para Rick que podem vencê-lo atacando por trás e encerrar esse pesadelo de uma vez. No entanto, o vilão se vira imediatamente, mostrando que está ciente dos pensamentos deles. Para intimidá-los, ele mostra seu seguro de vida. Após abrir uma enorme comporta, ele revela uma máquina que contém cópias exatas de Rick e da família de Morty. O dispositivo tem o poder de apagá-los definitivamente de todos os universos existentes. Se tentarem qualquer movimento suspeito, será a última vez que Morty verá seus entes queridos. Agora que o seguro foi exposto e o Morty original está amarrado, eles seguem para agir a origem do problema que motivou a visita. Algo, ou talvez alguém, está devorando o multiverso por completo, e essa ameaça representa um perigo iminente para a própria existência de todos eles. Essa entidade, chamada o Coletivo, está perto de um ponto crítico que pode causar sérios problemas. Eles precisam resolver isso já. Se ele conseguir uma das pistolas de portais, será impossível detê-lo, pois poderá aparecer e sumir à vontade. A única maneira de se aproximar sem serem detectados é voando,
Então, Rick pilota a nave durante todo o trajeto, tornando a viagem extremamente desconfortável. O Morte Maligno tortura o original e diz que sem ele poderiam falar sobre temas transcendentes como os segredos do cosmos. No entanto, por considerá-lo um idiota incapaz de compreender qualquer coisa, eles decidiram ficar em silêncio. Finalmente, após uma longa jornada, eles chegam à curva central finita, o lugar onde tudo acontece. Lá, eles observam como um planeta inteiro é devorado pelos seres do coletivo, que não destroem os indivíduos, mas os transformam em semelhantes a eles, absorvendo tudo para usar em seu próprio benefício. Quando a nave entra na atmosfera, as ramificações do coletivo os atacam e tentam derrubá-los. Nesse momento, Rick exige que seu amigo coloque o traje protetor e não faça perguntas. Mas, como era de se esperar, Morty fica irritado. Com sua teimosia, ele se recusa a obedecer suas ordens mesmo em perigo. Ciente de que pode morrer se não fizer isso, Morty não tem escolha. Ao entrar no traje, ele se funde à pele, protegendo-o sem mudar sua aparência. É um mecanismo brilhante que lhe rende um elogio por parte do Morty Maligno. Ver como ambos fortalecem sua amizade faz com que o Morty original fique enjoado. A nave avança rapidamente pelos corredores, desviando dos ataques do coletivo e revidando com mísseis que, apesar de fortes, não danificam as estruturas. Ao contrário, absorvem os projéteis e os usam como armas. O ataque de Rick retorna contra eles, ainda mais potente e veloz. Pouco antes de os mísseis destruí-los, Rick dispara um raio laser de alta intensidade que abre um buraco na estrutura. Eles se afastam das ramificações e ganham tempo para respirar. Nesse momento, o Morty Maligno anuncia que concluiu o recipiente de amostras, afirmando que a partir de agora não será tão difícil conseguir o necessário para sair dali de vez. Como esperado, o Morty original se sente inútil e faz um comentário sarcástico para estragar o momento. Cansado de ambos, Rick manda que se calem e usa o recipiente de amostras para pegar o necessário e escapar rapidamente, pois o caminho se estreita a cada segundo. Com outro disparo do laser, eles atravessam a próxima parede, mas em vez de encontrar espaço aberto, acabam presos dentro da cúpula do coletivo. Lá, um vilão gigante os recebe, reconhecendo com desprezo o quão imprudentes foram ao se infiltrar. Antes que possam reagir, uma onda de clones avança sobre a nave, obstruindo completamente a visão. Rick não tem outra opção a não ser ejetar a cúpula, deixando-os expostos enquanto tentam desviar do ataque. Além disso, ele avisa a todos para não serem tocados por essas criaturas, ou serão absorvidos e se tornarão mais uma parte da colmeia. Rick ordena à nave que inicie a evacuação imediata, enquanto ele e o Morty Maligno lutam contra a Horda. O Morty original continua inútil, ricocheteando pelas paredes, mas se mantém seguro graças ao traje protetor incorporado à sua pele. Usando todos os seus dispositivos, lasers e botas voadoras, Rick enfrenta os clones. No entanto, para cada um que eles destroem, aparecem 2 novos e a situação começa a ficar crítica. Nem mesmo com a ajuda do Morty Maligno, que também possui armamento avançado e habilidades de combate, eles conseguem fazer frente a esse inimigo. A retirada é a única opção viável. O Morty original está prestes a ser absorvido por uma dessas criaturas quando Rick aparece de repente, usando sua última carga de energia para salvá-lo. Ao ver que suas tentativas de absorção falham e ambos resistem, o vilão gigante se enfurece e os ataca com nova demonstração de força. Uma enorme massa de energia os expulsa violentamente para o ar. Embora Rick lance um ataque poderoso semelhante a um Kamehameha, ele acaba sendo engolido pelo coletivo, deixando Morty flutuando no vazio, incapaz de intervir. Justo quando parece que o fim chegou para ambos, o Morty malvado intervém, cria uma densa nuvem de fumaça para se camuflar e em seguida usa a amostra coletada anteriormente para fabricar 2 trajes idênticos aos do inimigo. Agora, ambos podem passar despercebidos nesse lugar hostil enquanto procuram desesperadamente salvar Rick do coletivo.
Assim que conseguem se infiltrar novamente no recinto, usando seus disfarces, descobrem que o coletivo tem Rick sob seu poder, tentando transformá-lo em um de seus servos. Rick tem um escudo protetor que o mantém seguro por enquanto, dificultando a ação de seus captores. Nesse momento, os seres tentam convencê-lo amigavelmente a se unir à causa, alegando que sua tecnologia facilitaria muito a expansão deles pelo multiverso. O coletivo afirma ser tudo que existe, existirá e deveria existir, oferecendo a Rick a chance de integrar essa totalidade. Uma proposta que ele recebe com seu habitual e corrosivo sarcasmo. Enquanto isso, Morty percorre o prédio instalando granadas e tentando mantê-las escondidas para não ser descoberto pelos outros. No entanto, no final ele acaba estragando tudo. O coletivo percebe o disfarce dele e o captura, enquanto Morty, acidentalmente, revela a posição das cargas explosivas. Sob o olhar atônito dos dois, o vilão O Gigante absorve as granadas, integrando-as à sua estrutura e deixando os protagonistas em posição desesperadora. Felizmente, o Morty malvado escondeu um algoritmo de compressão em uma granada, prevendo que o Morty original arruinaria o plano. Quando o vilão gigante absorveu a carga, começou a se comprimir repetidas vezes sobre si mesmo, ficando cada vez menor. A poderosa massa e os seres que cobriam boa parte do multiverso recuaram até a fonte, restando só um pequeno cubo. Antes, era um supervilão formidável. Daquilo, restou apenas um pendrive que o Morty malvado guardou no bolso, com a intenção de dar um propósito para ele no futuro. Após salvar boa parte do multiverso, o Morty malvado zombou do Rick por ter sido capturado. O Rick, por sua vez, se defendeu alegando que não foi culpa dele, mas sim uma consequência direta de ter tentado salvar o Morty original. Nesse exato instante, o Morty percebeu que seu papel nessa nova dinâmica é completamente inútil. Ele sentiu como o peso da realidade lhe confirmava que o Morty maligno é de fato o companheiro que o Rick realmente precisa. Essa revelação doeu profundamente, deixando-o mergulhado em uma amarga reflexão sobre seu lugar no universo. O pior é que eles têm uma tradição. Após vencer um supervilão, comem waffles. Na hora de sentar, Rick escolhe sem hesitar se sentar ao lado do Morty maligno. A conversa que se segue gira em torno de uma das muitas aventuras que eles compartilharam nas últimas semanas. Eles falam sobre o raio estilo Goku que o Morty maligno teve a ideia de implementar. O Morty original, de braços cruzados e consumido pela irritação, entende então que isso vai muito além de algumas simples mensagens. Rick tem um novo parceiro e escondeu isso o tempo todo. Irritado, Morty ameaça seu igual, dizendo que vai enfiar os waffles onde o sol não bate se ele tentar substituí-lo. No entanto, ver ele se contorcendo de ciúmes e preocupação é um verdadeiro prazer para o Morty maligno, que, em tom de deboche, o convida para um milkshake e deseja boa sorte em sua nova vida, sem Rick. A crueldade da cena é absoluta. Quando Rick retorna do banheiro, o Morty maligno muda totalmente de atitude, agindo caloroso e cúmplice, e chama-o de companheiro diante do Morty original, que assiste, impotente, seu lugar sendo tomado por alguém que é a sua versão mais impiedosa e eficiente. O Morty original, emocionalmente exausto, pede para Rick levá-lo para casa. Eles deixam os waffles e entram na nave para partir. Porém, ao voltar à fortaleza, Morty maligno encontra um cenário dantesco. O lugar está em ruínas, com desenhos infantis de bananas e morangos pichados nas paredes e o recinto envolto em chamas. Ainda mais alarmante é que a máquina que continha seu seguro, as cópias exatas da família de Rick e Morty, foi destruída e os espécimes desapareceram. Ao acessar o sistema de segurança, ele vê que os arquivos foram apagados. Sem pistas, uma suspeita surge em sua mente. Isso se confirma ao ver uma foto do Morty bunda do Rick na parede como provocação final. Simultaneamente, voltamos para Rick e o Morty original, que explode de euforia ao perceber que finalmente está livre. Acontece que enquanto o Morty maligno se concentrava em humilhá-lo e fazê-lo se sentir inferior, Rick aproveitou a distração para extrair a localização da fortaleza do banco de dados dele. Rick admite ter destruído pessoalmente a máquina que o mantinha sob ameaça, mostrando que sua suposta traição era, na verdade, um plano mestre para recuperar sua liberdade. A dinâmica de poder mudou drasticamente em questão de segundos, deixando o vilão sem sua carta na manga. Mas essa é só a primeira parte do plano.
Rick sabe que o Morte Maligno vai voltar furioso, trazendo todos os seus aliados com ele. Após acionar uma alavanca, a casa inteira desce para uma fortaleza subterrânea que ele construiu, equipada com milhares de armas prontas para o combate. Imediatamente, eles precisam deixar toda a família ciente da situação. Rick entrega a eles uma pílula que gera uma armadura invisível, semelhante à que Morte possui. E os adverte que talvez precisem viver o resto de suas vidas naquele bunker, pois um Morte maligno, letal e poderoso está vindo atrás deles. As horas seguintes se passam em extrema tensão enquanto os sistemas de defesa automática protegem a casa. No entanto, Morte não se sente seguro. Ele vai até Rick na garagem e com voz trêmula pergunta se já quis que ele fosse mais inteligente. Mesmo após derrotar o vilão, Morte segue questionando se a química entre Rick e sua versão maligna era real. E se esse for o tipo de parceiro que Rick preferiria? Diante dessa vulnerabilidade, Rick se aproxima e lhe garante com uma sinceridade incomum que o Morte Maligno é apenas um idiota arrogante. Ele diz olhando nos olhos dele que não o trocaria por nada, especialmente após tudo que viveram juntos. Alguns segundos depois, o teto do bunker começa a derreter, e uma nave desconhecida atravessa o sofisticado sistema de segurança. Com uma única ordem, todas as armas automáticas se voltam para aquela posição e descarregam todo o seu arsenal contra o invasor. No entanto, assim que a densa fumaça se dissipa, eles descobrem que o único que emerge dos destroços é um robô isca. Apenas 2 segundos depois, o Morte Maligno chega através de um portal interdimensional. Pronto para enfrentar o traidor, Rick cara a cara. Os protagonistas atiram nele com tudo o que tem à disposição, mas o Morte Maligno conta com um escudo protetor que dissipa qualquer bala ou raio laser. Com uma facilidade impressionante, ele projeta um raio destrutivo de sua mão esquerda, muito mais poderoso do que um Kamehameha, desintegrando Jim, o último soldado fiel que restava para eles. Rick não perde tempo com conversa e responde disparando sua melhor arma, mas o impacto não consegue causar nenhum arranhão nele. Em seguida, o Morte Maligno aparece atrás deles usando sua velocidade e joga o Morte original para longe da luta. Quando Rick se recusa a seguir como parceiro, o vilão usa um novo poder para destruí-lo em nível molecular, fazendo com que seu corpo comece a se desintegrar aos poucos no ar. O pulso emitido pelo Morte Maligno deixa Rick quase completamente destruído. No entanto, ele zomba, garantindo ao vilão que ele vai precisar de algo muito melhor do que isso para terminar o trabalho, revelando que ainda tem alguns truques na manga. Usando um raio duplo que sai simultaneamente de seus olhos e de sua boca, Rick consegue superar a energia emitida pelo Morte Maligno, começando a rachar seu escudo protetor. Em seguida, a casa e todas as estruturas ao redor o atacam em perfeita sincronia, usando um armamento pesado. No entanto, todas as estratégias acabam falhando. O Morte Maligno rebate cada um dos movimentos de Rick, até que finalmente parece que o cientista ficou sem opções. O próximo passo do vilão é usar um pequeno laser de alta precisão para extrair o cérebro de Rick com a intenção de levá-lo consigo. As pernas de Rick ganham vida própria e, aproveitando a distração do inimigo, chutam o cérebro para longe, permitindo que o corpo se regenere totalmente. Segue-se uma intensa batalha de olhares. Apesar da aparente calmaria, ao tentar se aproximar, o Morte original queima o dedo por causa da energia residual. Poucos segundos depois, o lugar explode em pedaços. Cansado de toda essa situação, o Morte original decide se jogar sobre seu igual e começa a esbofeteá-lo repetidamente com fúria. No meio da briga, o Morte malvado perde seu emblemático tapa-olho. Agora, eles ficam exatamente idênticos, deixando o Rick completamente confuso, sem saber em qual dos dois atirar. Por sorte, o Morte original ainda está usando o traje protetor fundido à sua pele. E Rick usa esse detalhe para identificar o verdadeiro imediatamente. Ao ser descoberto, o vilão tenta escapar usando suas botas voadoras, mas Rick reage rápido e consegue capturá-lo com uma rede multidimensional. Através desse artefato, o Morte Maligno acaba sendo transportado para um mundo escuro e desolado, onde uma centena de naves espaciais o aguardam com seus mísseis prontos para destruí-lo em 1000 pedaços. Quando finalmente consegue se libertar da rede, seu escudo protetor cede completamente, deixando-o tão vulnerável quanto o Morte original.
Sem mais opções, ele decide fugir e se esconde dentro da casa, onde a família de Morty o recebe atacando-o com frigideiras e arranhões. Completamente derrotado e espancado por todos, o Morty maligno ativa seu último dispositivo, uma máquina que para o tempo, dando-lhe a chance ideal de usar seu raio carregado e eliminar Rick para sempre. Mas, justo antes de conseguir fazer isso, a polícia temporal aparece do nada e o cerca por todos os lados. Os oficiais conseguem prendê-lo imediatamente, o que permite ao Morty original dar-lhe um último tapa como sinal de vitória absoluta, justo antes de o levarem para seu processamento definitivo. Uma vez que tudo terminou, Morty finalmente pode respirar em paz. Toda a sua família está ansiosa para sair do bunker subterrâneo e voltar à superfície para retomar sua vida normal. No entanto, apesar da vitória e de estar seguro, Morty não consegue tirar da cabeça uma dúvida persistente. Ele se questiona se o Morty malvado era, na verdade, um companheiro de aventuras melhor para Rick. Esse pensamento amargo não o deixa dormir tranquilo, ao menos nos próximos dias. Enquanto assimila que o perigo passou, mas as inseguranças permanecem intactas em sua relação com seu avô, marcando assim o final do primeiro capítulo desta nova temporada e nos deixando outra dinâmica disfuncional para resolver depois. Até o próximo!